Boa noite, estamos aqui ao vivo no Instagram para falar hoje sobre o Afeganistão. O que está acontecendo no Afeganistão? Como eu disse aí no spoiler, postei aí no Instagram, é um grande jogo de cena, um grande jogo de cena. O que está por trás disso tudo? Quero pedir para você que está assistindo pelo YouTube, pelo canal Santifica-os na Verdade, Marcos Oliveira, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você receber todos os nossos vídeos. Agora eu vou passar a postar vídeos com mais frequência, tá bom? E estamos aqui ao vivo no Instagram também, @marcosoliveira.oficial. Se quiser seguir também, por favor, fique à vontade. Comenta, critica, encaminha para os seus colegas, para os seus amigos. Então, o que acontece? O que está acontecendo no Afeganistão? O que está acontecendo no mundo? Como eu disse no spoiler no Instagram, é um grande jogo de cena. Alguns vão falar de guerra política por causa de domínio de terras, outros vão dizer guerra econômica. Eu tenho convicção no que eu vou te dizer. A guerra em todo o mundo, a perseguição, é uma guerra, é uma perseguição religiosa. Não é de hoje, não é de hoje. Isso é o que está por trás. Ainda que pessoas pensem, é político, é territorial, é pela hegemonia do país. Não. É uma guerra por causa de economia. A China briga com os Estados Unidos e um quer ser mais hegemônico no mundo, a China quer passar os Estados Unidos. Por trás disso tudo, a guerra é religiosa. Vocês veem, muitas pessoas não sabem nem o que é isso, não entendem, não acreditam, mas tudo isso está escrito nas Escrituras. Eu vou citar alguns textos aqui. É claro que você vai dizer assim, mas eu não acredito nas Escrituras, não acredito em Bíblia, coisa nenhuma, foi escrita por homens. Foi. Deus não deu ao macaco, não deu à girafa, ao tigre, ao leão, o dom de escrever. Não deu a sabedoria da escrita, não deu a racionalidade. Nós, seres humanos, somos os únicos seres vivos dotados de razão. Nós temos esse dom dado por Deus de escrita. Então é claro que a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. Quando você vai em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus. Theopneustos, a palavra grega usada ali é theopneustos, inspirada por Deus. Theos, Deus, pneustos, sopro. Ou seja, toda a escritura é soprada por Deus. César, tudo bom? Você que se quiser, convide aí as pessoas para assistir ao vivo. Vai para o YouTube também, Santifica-os na Verdade, Marcos Oliveira. Se inscreve e ativa o sininho. Encaminha para as pessoas. O mundo está perdido. O mundo precisa de Deus. Essa guerra que está acontecendo no Afeganistão não é por causa de política, não é por causa de economia, de domínio, nada disso. É uma guerra religiosa, como todo pano de fundo do planeta também é um grande jogo de cena. Por trás disso tudo é uma guerra religiosa. Jesus vai ser enfático, eu vou ler o texto aqui que ele vai dizer, sereis perseguidos por causa do meu nome. Vamos aqui rapidamente, eu vou abrir Mateus 5. Mateus 5. Vem comigo. Vamos lá. Mateus 5, verso 10. Bem-aventurados, a palavra grega é makarios, significa felizes.
felizes. Para você que pensa que ser feliz é ter um bom emprego, é ter sucesso, é ter um bom diploma, não estou dizendo que isso em si são coisas ruins. Mas Jesus aqui do verso 3 até o verso 12, ele vai dizer o que é realmente a felicidade. Bem-aventurados, makarios, grego, significa felizes. Então no verso 10 ele diz assim, felizes os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Ele está falando de coisas eternas. Ele está falando da vida eterna. Essa justiça é a justiça que Deus vai trazer na sua segunda vinda. Os céus e a terra passarão com um grande estrondo, 2 Pedro 3,9, serão feitos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então, ainda que você tenha senso de justiça como ser humano, existe a justiça dos homens, tem aquele ditado, mas a justiça de Deus não falha. É essa justiça que ele está se referindo. Bem-aventurados, ao verso 11 diz assim, 5,10, Mateus 5,11, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa, preste atenção, por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma que perseguiram os profetas, está falando do Antigo Testamento, que vieram antes de vocês. Está falando aqui para os discípulos, é o Novo Testamento. Aqui ele já está no Novo Testamento. Então veja, é um grande jogo de cena o que acontece no Afeganistão, é um grande jogo de cena o que acontece entre Rússia, Estados Unidos e China, é um grande jogo de cena inclusive no Brasil. Aí você vai dizer, mas no Brasil, Marcos, não tem essa perseguição. Aí que você... Desculpa, você está enganado. Querem nos calar. Como? Com a perseguição. Que perseguição? Aqui você pode abrir a Bíblia, você pode pregar o Evangelho, você pode falar das Escrituras Sagradas, mas estão fazendo sorrateiramente isso com as leis. Olha a guerra que está... essa guerra aí do STF. Enquanto existem... A maioria dos brasileiros ainda são conservadores, os chamados progressistas, não estou falando de política de esquerda e direita, não é esse o meu foco aqui. Eu quero dizer que existe a perseguição no Brasil também. Esse é o foco da minha fala hoje. Há perseguição no Brasil, sim, quando querem colocar na lei que você, se for um ministro, se for um padre, um pastor, você é obrigado a casar pessoas do mesmo sexo, por exemplo. Querem incutir na mente das crianças a tal maldita, famigerada ideologia de gênero. Hoje eu estava lendo crianças de 4 anos, não me lembro qual país, acho que na Europa, acho que na Inglaterra, elas têm o direito, a partir de 4 anos, de escolher o sexo que elas querem seguir. Isso é ensinado nas escolas, e esse ensino no qual fica bem claro, a imprensa deixou bem claro na matéria, os pais não serão comunicados, ou seja, as crianças são ensinadas, olha como Satanás é sorrateiro, as crianças são ensinadas com 4 anos de idade e os pais não são comunicados, ou seja, querem tirar da família um direito dado por Deus de educar seus filhos. O Estado não tem poder sobre a família. Isso é ordem divina, isso é decreto divino. Quem é o Estado para querer mandar na criação do seu filho? O Estado veio depois. Então olha como é sorrateiro. Aqui no Brasil são essas leis. Ideologia de gênero. Querem mudar as leis. E nós aqui estamos brigando a favor da família. Isso não é uma perseguição? Por quê? Se isso virar lei, se você for contrariar isso, porque você está de acordo com as escrituras, você vai preso. Como é que isso não é perseguição? É um grande jogo de cena, que acontece no mundo hoje, e isso só corrobora com as escrituras no que diz respeito à segunda vinda de Cristo. Está iminente. Eu vou ler alguns textos aqui, rápido. Vou ler rápido aqui alguns textos.
Preste atenção como as escrituras são o jornal nacional tão atual. Teve um louco aí dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada, um herege. Você quer conhecer as notícias atuais? Leia as escrituras. Eu vou ler aqui 2 Timóteo 3,12. 3. 2 Timóteo 3, do 10 ao 13. Olha só. Olha como isso é muito sério. É muito sério. 2 Timóteo 3. Olha como é atual. Mas você, Paulo está falando a Timóteo, seu filho na fé. Paulo está daqui a pouco se despedindo desse mundo. Ele sabe que vai ser entregue por libação. Ele sabe que vai morrer. Tanto que na segunda carta ele fala isso. Combati o bom combate. Está chegando a minha hora. Mas você, Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. No caso, Paulo se livrou. Livraram Paulo, Deus livrou Paulo nessas ocasiões, mas em Roma ele vai ser decapitado. É isso que está acontecendo com os cristãos lá no Afeganistão. De fato, olha como é claro isso que está acontecendo no Afeganistão, nessa palavra de 2 Timóteo 3, verso 12 agora. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O que é viver piedosamente em Cristo Jesus? É defender, pregar, obedecer, viver a sã doutrina. O que é a sã doutrina? Não é isso que você vê nas igrejas aí hoje, não. Em muitas delas. A sã doutrina são as sagradas escrituras. É ser fiel à palavra de Deus. Que ainda que você diga que não acredite, desculpe, mas isso não vai mudar nada. A Bíblia vai continuar sendo foi escrita por homens, não vamos negar isso, mas ela continua sendo a palavra de Deus inerrante, infalível, suficiente e autoritativa. O fato de você acreditar nisso ou não, isso não muda Deus. Deus não vai se adequar ao seu querer. Agostinho vai dizer, se você crê na Bíblia só no que te interessa e rejeita o que não te interessa, só o que você quer crer, você crê. E aquilo que você não quer crer na Bíblia, você não crê, não é na Bíblia que você crê, mas é em si mesmo. Ou seja, o teu Deus é você, é o teu umbigo. Mas isso não vai mudar Deus. Vai continuar, a Escritura vai continuar sendo a Escritura, a palavra santa de Deus. O que acontece no mundo hoje é um grande jogo de cena. E aí vai vir gente dizendo, olha aí a perseguição. Não, toda religião é boa. Eu sou da religião que faz o bem. Eu acredito em todas. Toda religião que prega o bem é uma boa religião. Por favor. Não tem isso. Aí você vai dizer, que arrogância, só a tua religião é verdade? Não, a minha religião não é verdade. A Bíblia é a verdade. As escrituras são verdade. Religião no latim significa religar. E Jesus disse, eu religo o homem a Deus. Quando ele diz, eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Então, sorrateiramente, existe perseguição, não só no Afeganistão, não só lá na China, mas aqui no Brasil também, no mundo todo. Se você é cristão nascido de novo, isso sim é ser cristão, você vai ser perseguido. Todos os que desejam viver piedosamente serão perseguidos. E às vezes mortos. Então prega-se hoje no Brasil a pluralidade. Não, é relativa. A verdade, a sua verdade é diferente da minha verdade. A sua não está errada, mas a minha também não. Isso é impor um discurso que quer que se afine aos interesses da sociedade. Cada um tem a sua verdade. Isso é pluralidade. Querem sim nos amordaçar, nos calar, nos intimidar. Inclusive criando leis
contrárias às Escrituras, e se você desobedecer às leis do homem, ainda que contrárias à Escritura, você vai preso, fazendo leis contrárias às Escrituras. Você se lembra do ano de 64? Roma, Patrícia, tudo bom? Michele Indelicato, Davi Passos, meu irmão. Você se lembra do ano de 64? Nero incendiou a cidade de Roma, isso. E dos 14 bairros, 10 foram incendiados. Ele colocou a culpa em Paulo. Ele queria um álibi para prender Paulo. Mas Paulo era um homem santo, reto aos olhos de Deus. Então eu vou criar. É isso que está acontecendo no Brasil. É essa perseguição. Eu vou criar leis, já que eu não posso calar esses cristãos, esses crentes chatos, eu vou criar leis, que aí eu tenho escrito na lei, e se ele não obedecer a lei que eu criei, ele vai preso. E aí eu consigo o meu objetivo, que é calar. Isso não é uma perseguição, por favor. Se você acha que perseguição é só porque estão explodindo pessoas, dando tiro nas pessoas lá, porque tem uma Bíblia no telefone celular, online, no Afeganistão, eu não estou desmerecendo, isso é perseguição. Estão matando. A pessoa tem a Bíblia no celular, ela é morta. Isso é perseguição. Mas não venha dizer que isso aqui no Brasil não é. Nós não podemos nos vender. Há um só Deus, há um só Senhor. Lá em 64, queriam que, nada contra eles adorarem Jesus, os romanos. Mas eles têm que adorar a César e chamar César de Kyrios. Kyrios no grego é Senhor, e Senhor só tem um. Então, você pode ter o seu Deus. Tanto faz a tua religião, todas têm coisas boas e coisas ruins, tem milagres. Mas tem que chamar o César de Kyrios também, de Senhor também. Não. Nós não podemos nos calar, nós não podemos nos render. Nós obedecemos a Sagrada Escritura, a sã doutrina, e perseveraremos assim. Aquele que nasceu de novo vai ser assim. Para o mundo, qualquer religião é boa, religião que faz o bem. Quem faz o bem, sem olhar a quem, para mim é religião boa. Primeiro, religião nem existe. Quem inventou foi o homem. Jesus nunca pregou isso aí. Um cristão nascido de novo é diferente de um cristão nominal. O cristão nominal diz que todas as religiões são boas. O nascido de novo diz que só Cristo é bom. Porque não tem nenhum bom, nenhum sequer. Romanos 3, do 9 ao 12. Depois você lê. Não há um justo sequer. Não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Dizer que só Jesus salva não é discurso de ódio, não é intolerância. Eu não posso me vender a mais de uma verdade para ser politicamente correto. A pluralidade prega isso, não ser único, e sim há uma multiplicidade de verdades, uma diversidade. Não, a verdade é uma só. É um só Deus, um só Senhor, um só mediador entre Deus e os homens, um só Salvador. Para terminar, eu vou ler um texto tão atual, mas tão atual, só para a gente terminar. Olha o que diz a Escritura aqui, olha. Tem vários textos que eu podia falar sobre perseguição, que mostra como a Bíblia é tão atual. Mas eu quero ler esse texto aqui. Lucas 21, 10 e 11. Nação se levantará... Eu só vou ler o texto e você interpreta. E você responde se isso tem a ver com o que está acontecendo hoje. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e epidemias em vários lugares. E acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então, eles entregarão as sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores. Olha aí a classe política que está querendo te calar, criando novas leis. Isso é perseguição. Tudo por causa do meu nome. Tudo por causa do meu nome.
Esse é o X da questão. É tudo por causa do nome de Cristo que há essa perseguição. Agora eu quero que você pense naquela cena que você viu aquele avião norte-americano lá no Afeganistão, que você viu essa semana. Eu até postei no meu Instagram. Depois você vai lá, @marcosoliveira.oficial. marcosoliveira.oficial. Eu estava pensando nessa cena, o avião saindo, quase decolando, né, na pista, ele andando ainda para decolar, as pessoas se pendurando no avião. Você imagina o desespero das pessoas. Agora vamos fazer uma analogia. Você se lembra da Arca de Noé? Noé pregou 120 anos que Deus ia mandar um dilúvio e as pessoas falaram que ele era louco porque ele estava pregando, construindo uma arca no deserto. Falaram que ele era louco, que jamais ia chover daquele jeito como ele dizia, no deserto. Você se lembra da cena? Quer dizer, você pode imaginar a cena da arca, a chuva começando a cair, a porta da arca se fechando, as comportas, as pessoas tentando entrar desesperadamente. Tenta fazer um paralelo com esse avião lá no Afeganistão. Claro que o avião ali não é Deus. Eu só estou fazendo é como se fosse um tipo. Me veio isso na mente, sabe? Como se fosse um tipo da segunda volta de Cristo. As pessoas se agarrando no avião, querendo ser salvas, fugir dos talibãs e não conseguindo. Quem estava lá dentro, que ouviu a voz de Deus através da boca do profeta, do Noé, e obedeceu, entrou a tempo. Aqueles que não entraram não foram salvos. Foram só 8 pessoas. Tenta fazer esse paralelo e ver se o desespero naquele grande dia que, olha, está muito próximo. Não é isso que parece que está se desenhando aí no futuro tão breve que vai acontecer. Então, eu vou ler outro texto para terminar. Mateus 24. Ainda em Mateus, está falando ainda do final dos tempos. 24, 37. Faz essa aplicação. Mateus 24, 37. Como foi nos dias de Noé? Aqui, estou lendo. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, trabalhando normal, indo para os seus empregos, de máscara, com álcool gel na mão. O povo vivia a vida normal, casando-se, dando-se em casamento, ou seja, vivendo vidas normais, até o dia que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e vos levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Tenta fazer um paralelo com isso que já aconteceu, com o que você viu essa semana naquele avião, as pessoas tentando se agarrar com a porta do avião fechada. Inclusive o avião decolou e teve gente caindo lá de cima. Tem imagens muito fortes. Eu não postei, claro. Mas aplica isso para a tua vida hoje e pensa bem do jeito que você está levando a vida. Entrega a tua vida para Cristo, se arrependa dos seus pecados e peça a Deus que te salve. Não, estou dizendo de forma física, mas de forma espiritual. Que você seja salvo pela graça de Deus antes que Ele volte. Ou antes que você acabe passando o que passou aquele povo lá no dilúvio, quando a arca foi fechada e tentaram desesperadamente entrar. Aí creram, né? Como essa cena que você viu essa semana, tem 3 dias aí, as pessoas se agarrando no avião. E vai ser tarde demais. Então, recebe a palavra de Deus para o teu coração. Eu quero orar por todos e
em especial por aquele povo que está sendo perseguido lá, estão sendo assassinados. Mas, como diz a Patrícia aí, misericórdia, Senhor. Misericórdia. Mas é necessário que você, que está vendo isso, se arrependa dos seus pecados. E que Jesus Cristo te aceite na família de Deus. Pai Santo, obrigado por essa noite. A perseguição é bíblica, ainda que nós aqui no Brasil não sejamos perseguidos tal qual lá no Afeganistão, estão querendo nos matar aqui também. Matar a nossa fé, calar a nossa boca, nos amordaçar, criando leis que nos impeçam de seguir as santas sagradas escrituras. E que se eu desobedecer essas leis que estão sendo criadas, tentando passar no Congresso, várias, citei algumas, se eu desobedecer eu vou preso. Isso é perseguição também. Mais certeza eu tenho da volta de Cristo. Não apenas porque estão se cumprindo, isso é fato, eu sei que vão se cumprir, mas porque a palavra de Deus é infalível. Se lá está escrito, eu creio. E lá está tudo isso que está acontecendo escrito. Nós lemos aqui textos. Senhor, por favor, aqueles que são seus, confirma. Aqueles que não foram encontrados ainda, alcançados pela graça, alcança, Senhor. Tem pena desse povo que não está percebendo o jogo de cena que está por trás desses fatos. A perseguição existe. Não por causa de política ou de guerras por territórios, guerras econômicas. Não, senhores. A guerra é religiosa por causa do teu nome, como teu filho Jesus disse. Deus bendito, nós te agradecemos e pedimos que o Senhor abra os olhos, tire o tampão dos ouvidos, a venda dos olhos. Tire o coração de pedra e coloque um coração de carne naquele que são seus, que ainda não foram alcançados. Oramos não por nosso mérito, mas pelo mérito de Cristo na cruz. Amém.